Veja o que a palavra do Senhor diz no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, querida igreja, amado e amada do Senhor, não se deixe enganar por lobos vestidos em pele de cordeiro. Não se deixe levar pelas doutrinas de demônios e pelas doutrinas humanas. Não se deixe levar pelo achismo de homens que são privados da verdade, que são corruptos e que são ímpios no próprio entendimento, que dizem que são de Deus e que conhecem a Deus, mas que na verdade eles mentem, não só em palavras como em ações. E Jesus disse que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então, com o que você quer ficar? Qual é a sua escolha? Você prefere ficar com a esperança que as palavras de Jesus nos dá? Ou você prefere acreditar nos seus sentimentos, nas suas emoções, por você se deixar levar por um convencimento que é falsamente chamado de conhecimento, baseado em uma teologia que na verdade é usada a Bíblia, mas que é antibíblica. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele não engana ninguém. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e ele veio enviado pelo Senhor com este propósito: nos guiar em toda a verdade. E a palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo de número 2. Eu vou abrir para compartilhar com vocês. Veja só o que a palavra do Senhor, ela diz. 1 João, capítulo de número 2, eu vou ler aqui a partir do versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Agora vamos pular para o versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz uma coisa, mas o homem diz outra. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não se contradiz nas Escrituras, mas ele é submisso às Escrituras. Ele concorda com as Escrituras porque ele aceita as Escrituras. E tão somente as Escrituras. E a vida é guiada pelo Espírito do Senhor. E a palavra do Senhor aqui está dizendo: e agora, filhinhos, permanecei nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se você permanecer crendo, como Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se você permanecer crendo no Senhor, a palavra do Senhor está dizendo, quando ele se manifestar, você terá confiança e não será confundido por ele na sua vinda. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele diz em João, no capítulo 15, que ele é a videira e que nós somos os ramos e que quem permanece nele faz o que é da vontade dele. Mas quem não permanece nele é porque se desviou dele, se desligou dele, se desarraigou dele, se desuniu dele. Todo aquele que não permanece na doutrina, mas vai além dela, esse não tem Deus. Quem tem, o que esse tem, é o maligno. A palavra de Deus diz, está aqui escrito, segunda epístola de João, capítulo de número, na verdade, é apenas né? São 13 versículos. Eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. A mesma fala do que ele diz aqui na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E também o versículo 24. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E aí ele diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que ultrapassa e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras malignas. Obras más ou obras malignas. E eu quero fazer uma ligação aqui, uma conexão desse texto com 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha só o que diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as palavras, com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, a palavra do Senhor diz que essa pessoa é soberba e que não sabe de nada. Que ela delira acerca de questões e contendas acerca de palavras, ou seja, debates e mais debates, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento
e privar